Muito boa noite. Estamos aqui hoje em mais uma conferência organizada pelo Conselho Regional de Lisboa. Hoje temos um painel de excelência para analisar e discutir a proposta de lei número 2415/1 sobre a Lei da Saúde Mental. E começo já por passar a palavra ao professor Fernando Almeida, que representa o Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos, Miguel Guimarães. Muito boa noite a todos. Eu, de facto, estou aqui enquanto representante do Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos, Dr. Miguel Guimarães. O Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos pediu-me o favor de cumprimentar todos os presentes, o Sr. Bastonário da Ordem dos Advogados, o Sr. Presidente do Conselho Regional de Lisboa da Ordem dos Advogados, os restantes membros da mesa, todos os presentes que fazem o favor de nos estar a ouvir. Infelizmente, o Sr. Bastonário da Ordem dos Advogados, apesar de ter dito que estaria presente e que viria cumprimentar, de facto teve um imprevisto de última hora e foi-lhe completamente impossível estar presente. Eu sei, sou testemunha da vontade que o Dr. Miguel Guimarães tinha em, de facto, estar presente, mas da impossibilidade de o fazer. E, portanto, pediu-me que transmitisse esta mensagem, o que faço com muito gosto, e, evidentemente, está disponível para vir e para estar presente em outra alternativa, em outro momento que seja possível. E, portanto, a todos, muito obrigado pelo convite. Muito obrigado. E muito prazer também. Permita-me referir, deveria tê-lo referido no princípio, que é uma honra para o Conselho Regional de Lisboa da Ordem dos Advogados poder contar com a presença do Sr. Professor Fernando Almeida, pessoalmente e em representação do Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos, porque, como sempre temos defendido, é para nós uma honra poder ter iniciativas multidisciplinares, para mais com uma ordem tão antiga e tão reconhecida como a nossa, como é a Ordem dos Médicos, e por isso é um grato prazer receber-vos aqui, a si e ao Dr. Fernando Vieira, para além da minha cara colega Dra. Rosário e da Sra. Professora Cláudia Monge, que está em Zoom. De facto, temos aqui uma conferência híbrida, temos pessoas presencialmente aqui comigo no Conselho Regional de Lisboa, temos outras que irão entrar em Zoom. E uma delas é o Bastonário da Ordem dos Advogados, o Sr. Professor Dr. Luís Menezes Leitão, que também dará umas palavras na abertura desta nossa conferência e desde já agradecemos a sua presença. Gostaria, em primeiro lugar, de felicitar o Conselho Regional de Lisboa por esta organização, na pessoa do seu Presidente, o Dr. João Massano. Gostaria também de cumprimentar todos os colegas aqui presentes, e especialmente o senhor representante da Ordem dos Médicos, com quem temos tido sempre uma excelente colaboração e por isso é com muita honra que vemos participar numa iniciativa da Ordem dos Advogados. Eu, infelizmente, só vou poder estar na sessão de abertura, mas quero desejar a todos os colegas um excelente debate. Em qualquer caso, uma vez que esse é um tema do meu interesse particular, gostaria de trocar, já dar aqui alguns tópicos que talvez alguns dos participantes depois queiram abordar, se assim entenderem. A propósito desta nova proposta de lei de saúde mental, a proposta de lei 2415 primeira. Devo dizer que esta proposta me parece, em vários pontos, merecedora de críticas. Uma vez que, ao contrário do que sucedia com a proposta anterior, que de certa forma tutelava de forma adequada os direitos dos doentes mentais, até em consequência, como se sabe, teve que se fazer uma alteração à Constituição para consagrar o regime do internamento compulsivo, esta proposta parece-me constituir algum retrocesso nesta área. O primeiro aspecto que eu acho problemático é a revogação no artigo 54, a linha D, do artigo 148 do Código Civil, que estabelecia que o internamento do maior acompanhado dependia de autorização expressa do Tribunal e só podia ser solicitado imediatamente pelo acompanhante em caso de urgência, sendo sujeito à ratificação pelo juiz. Agora, esta norma é expressamente revogada e, precisamente por isso, isto coloca-nos algumas dúvidas sobre a proteção que estes maiores acompanhados poderão ter quanto à decisão de internamento do seu acompanhante. Sendo que devo dizer que também me parece bastante duvidosa
que uma lei de saúde mental entra no campo do direito civil, como é o campo das incapacidades, e daí por isso alguma dúvida a este propósito. Também acho que se limitou bastante mais o direito do doente a recusar tratamentos, que atualmente o artigo 5º, linha C da Lei 36/98, só exclui este direito em caso de internamento compulsivo ou situação de urgência. O artigo 7º, linha C da proposta, apenas reconhece ao doente o direito de decidir livre e esclarecidamente a todo momento, na medida da sua capacidade. Ora bem, o que é que sucede? Esta norma abre a porta que se questiona a capacidade do doente para recusar os tratamentos, quando a lei anterior só o admitia em situações específicas, esta ultrapassagem. E para além disso, os que ocorre nos artigos 14 e seguintes da proposta é uma muito maior abertura para o tratamento involuntário, quer em ambulatório, quer em internamento. Basta que se verifique doença mental, recusa tratamento medicamente indicado para prevenir e eliminar o perigo e a existência de perigo para bens jurídicos patrimoniais ou pessoais terceiros e o fim terapêutico do tratamento. Isto nos termos do artigo 14, número 1. Portanto, parece-me que esta cláusula geral, em termos de abertura para tratamentos involuntários, não está estabelecida com o mesmo rigor que resultava da lei anterior. O outro caso é precisamente a questão de agora se admitir amplamente, no artigo 11, a aplicação de medidas coercivas fora do quadro do internamento compulsivo, quando anteriormente isso só aparecia a título subsidiário. Agora prevê-se que as medidas coercivas são usadas na medida do estritamente necessário para praticar ou para prevenir ofensa grave e iminente, devendo ser estabelecidas em último recurso. Mas, no entanto, nem sequer têm que ser prescritas por um médico. O que diz o artigo 11, número 3, é que podem ser levadas posteriormente ao seu conhecimento e aprovação, em caso de urgência ou perigo de demora. Isto não parece proteger adequadamente os direitos do doente. O que também me preocupa é a grande amplitude que agora existe na sujeição do doente à eletroconvulsivoterapia e a estimulação magnética craniana, uma vez que o artigo, quanto anteriormente a lei exigia o prévio consentimento escrito, embora pudesse ser dado pelo representante legal no caso dos menores de 14 anos e de sentença de acompanhamento que não permite o exercício de direitos pessoais. Agora, no entanto, a regra é que este direito desaparece nos casos previstos na presente lei, artigo 8º, número linha B, e o artigo 12, número 1, admite amplamente o tratamento, exigindo apenas que se revele a melhor alternativa terapêutica e a prescrição seja confirmada por 2 médicos psiquiatras, além do médico prescritor. Bom, eu devo dizer que me parece, isto não é tutela suficiente para uma medida com esta penosidade para os doentes. Portanto, isto parece-me que se estabeleceu bastante abertura. O outro caso, e concluindo, uma vez que também já estou a referir em excesso, mas não quis deixar de dar aqui este contributo, é a questão da gestão do património do doente mental, que também é tratado na lei de saúde mental, também não nos parece fazer sentido. Mais uma vez, trata-se de uma questão de direito civil, que não deve ser tratada numa lei de saúde mental. De qualquer forma, a situação encontrada parece-nos muito defeituosa, porque o que este artigo 13 manda fazer é a aplicação do regime da gestão de negócios. Bom, o artigo 464 do Código Civil aplica-se por si. No entanto, agora põe-se o Ministério Público a assumir o papel de dono do negócio. É ele que recebe as comunicações da assunção da gestão. Em caso de incumprimento, prevê-se a inversão do ónus da prova da culpa, mas curiosamente só no caso do gestor ser proprietário, gestor ou funcionário de entidade que administra cuidados de saúde, e transforma-se o Ministério Público no credor das obrigações de informação e de prestações de contas. Isto parece-me, de facto, uma solução bastante estranha. O credor deve permanecer o doente nestas obrigações em caso de gestão de negócios, naturalmente representado pelo acompanhante logo que seja nomeado. Enfim, são estas apenas algumas ideias que apresentaria relativamente a esta lei da saúde mental. Desejo mais uma vez a todos um excelente debate e da minha parte felicito novamente o Conselho Regional de Lisboa por esta organização. Muitíssimo obrigado. Muito obrigado, Sr. Bastonário, pelo seu contributo. E agora sim, então, eu irei iniciar o nosso debate aqui com
algumas ideias, nomeadamente congratular-me com o facto, mais uma vez, de estarmos aqui com representantes da Ordem dos Médicos, o que revela que a multidisciplinaridade é algo que faz sentido e deve ser utilizada sempre que necessário, nomeadamente em matérias que toquem o campo médico e o campo jurídico. Este é um tema que, felizmente, está cada vez mais na ordem do dia. Digo felizmente, não porque esteja a glorificar o que representa este tema do ponto de vista médico, mas porque, até há bem pouco tempo, era um assunto sobre o qual não se devia falar em público e era proibido. Mas porque, até há bem pouco tempo, isto era assim, felizmente, o tabu desapareceu e a saúde mental, tirando os meios ligados à medicina e afins, era sempre algo olhado como se fosse um tabu e quem se referia a ele na primeira pessoa acabava por ser estigmatizado como louco. Alguém que fizesse algo que sucedeu há pouco, contando a sua experiência de uma depressão ou de outra sintomatologia médica associada, era estigmatizado automaticamente. Tudo isso, felizmente, repito e sublinho, mudou e ainda bem. Essa mudança, que implicou um desdramatizar lento do tema, permitiu que ainda há poucos dias um reconhecido advogado da nossa praça, líder de uma das maiores sociedades de advogados portuguesas, tenha dado uma longa entrevista em que não deixou nada por revelar em relação a algumas questões de saúde mental que atravessou. É um facto relevante, sobretudo para mostrar não apenas que os problemas com a saúde mental afetam a todos, mas principalmente o quão difícil é lidar com uma experiência de depressão, burnout, etc. Mesmo quando se é uma pessoa com uma vida e uma posição confortáveis. Imaginem então o que seria passar e o que é passar por um episódio destes, com uma vida pessoal, profissional e financeira, com menos condições económicas, menos apoio e, sobretudo, menos compreensão, quer familiar, quer da própria entidade empregadora. Os chineses dizem que crise não é só risco, é também oportunidade. E eu acredito que temos de agradecer, entre aspas, à pandemia por ter ajudado a que o tema da saúde mental tenha finalmente saído de algum obscurantismo em que se encontrava e começado a ver a luz do dia. No Conselho Regional de Lisboa sabemos bem qual foi a experiência e a pressão que muitos colegas viveram durante os últimos 2 anos, com problemas e vicissitudes acrescidas. Particularmente, deixa-me destacá-los, os colegas que trabalham em prática individual, com menos apoios e redes de suporte. O burnout foi a queixa que mais nos fizeram chegar, razão pela qual, no final do primeiro semestre deste ano, resolvemos abordar o tema, tendo realizado um inquérito alargado a todos os colegas que quiseram participar, no sentido de medir o impacto e a incidência deste problema na classe, uma edição especial do podcast do Conselho Regional de Lisboa, o Pode Esclarecer, que se prolongou por 3 episódios e no qual conversámos com Sónia Gonçalves, psicóloga do trabalho e das organizações e professora auxiliar no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, no sentido de esclarecer dúvidas e responder a questões. E uma conferência também, que teve lugar no início de outubro e em que se abordaram vários aspectos do burnout, desde o conceito às formas de intervenção. De facto, no Conselho Regional de Lisboa, levamos muito a sério o tema da saúde mental. Consideramos que o estilo de vida atual, em que a velocidade de resposta, quer a compromissos profissionais, quer pessoais, nos deixa quase sem tempo de respirar e dificilmente irá abrandar. Assim sendo, há que trabalhar com as ferramentas que temos e aprender estratégias e rotinas que nos ajudem a cuidar da nossa saúde mental, como tratamos da física. É por isso que tenho muito gosto em pré-anunciar aqui uma nova iniciativa do Conselho Regional de Lisboa que irá ser divulgada publicamente amanhã e que é o corolário da nossa análise deste desafio que é ajudar e cuidar da saúde mental. Os advogados de Lisboa irão poder contar, a partir já da próxima semana, com um gabinete de apoio psicológico completamente gratuito, promovido pelo Conselho. Este gabinete vai funcionar todas as manhãs de sexta-feira e será coordenado pela psicóloga Sónia Gonçalves. As consultas serão prestadas em regime online pelo psicólogo Tiago Paiva e para as frequentar bastará fazer uma inscrição por e-mail. Espero que esta medida do Conselho Regional de Lisboa vá ao encontro das necessidades dos colegas e continuaremos a trabalhar sempre no sentido de melhorar a oferta de recursos que apoiem e dinamizem a atividade dos colegas. Deixo-vos com esta notícia
passando a palavra aos nossos convidados especialistas que nos vão ajudar a perceber o que está em causa na proposta de lei que vem atualizar e substituir a legislação sobre saúde mental. Muito obrigado a todos e passarei já de imediato ao Dr. Fernando Vieira e depois também à Dra. Virgínia Henriques, mas isso será o Dr. Fernando a fazer a passagem. Só para repetir, sendo que eu acho que nenhum dos atuais oradores que aqui se encontram carece de qualquer tipo de apresentação, uma vez que são todos bastante conhecidos, mas o Dr. Fernando Vieira é psiquiatra e psiquiatra forense do Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa. Muito obrigado, Dr. João Massano. Em primeiro lugar, quero agradecer o convite para estar aqui presente. É sempre um prazer regressar a esta casa e tenho tido o agradável prazer de ter tido vários convites para iniciativas do Conselho Regional de Lisboa, da Ordem dos Advogados. E também dizer-vos que hoje não serei eu a amassar-vos com uma apresentação. De facto, vai ser feita uma apresentação conjunta que vai ser feita pela doutora Virgínia Henriques. A doutora Virgínia Henriques é interna de formação específica de psiquiatria e muito prometedora nesta área da psiquiatria forense. E pedi à doutora Virgínia Henriques, primeiro porque esta apresentação resulta das nossas ideias conjuntas e de uma apresentação que já tínhamos também trabalhado para uma apresentação na Madeira. E depois porque, francamente, sinto-me mais confortável e peço desculpa por não ser eu mesmo a fazer, mas o que a doutora Virgínia apresentar, de facto, traduz também o meu pensamento pessoal. Mas, dizia eu, sinto-me bem mais confortável ser a doutora Virgínia a fazer a apresentação, porque, de facto, eu integro ou integrei vários grupos de trabalho, várias comissões ainda atuais, oficiais, ligadas à lei de saúde mental, e, para além de instituições oficiais que provavelmente terão que comentar formal e oficialmente. Composições que provavelmente terei que apresentar e que nem sempre serão totalmente congruentes umas com as outras. E, portanto, serão posições, obviamente, de vários grupos e várias comissões. E, nesse sentido, sinto-me muito mais confortável por trazer aqui, pelas palavras da doutora Virgínia Henriques, basicamente o nosso pensamento. E o que nós iríamos focar, basicamente, seriam dois aspectos, digamos, nos extremos. O primeiro foi porque é que foi preciso mudar a lei de saúde mental, porque esta necessidade, e depois, basicamente, o que é que decorre da lei que objetivamente, expectavelmente, poderá mudar. Ou seja, a ideia será trazermos objetivamente porque mudar e o que é que mudou se não houver significativas alterações, uma vez que a proposta de lei foi aprovada na generalidade da Assembleia da República e descerá agora, acredito, à Comissão Parlamentar. Apresentaria então assim a doutora Virgínia Henriques. A doutora Virgínia Henriques é médica interna de formação específica em psiquiatria, de um hospital daqui da área de Lisboa, e dava-lhe então a palavra. Muito obrigado. Muito obrigada. Muito obrigada por este convite para fazer aqui a apresentação e discutir a proposta da Lei de Saúde Mental. Vou então partilhar aqui a minha apresentação, espero que se consiga ver. Deixa-me só colocar. Não sei se é possível, se estão a ver a apresentação. Ok. Ok. Não sei se estão a ver a apresentação. Sim. Que não estou a ouvir do vosso lado, não sei se é possível, se estão a ouvir. Sim, agora sim. Sim. Ok, obrigada. Pronto. Então venho-vos falar aqui da Lei de Saúde Mental, porquê mudar e que mudanças é que porventura nós podemos esperar. Portanto, uma mudança de paradigma impunha-se aqui para porquê mudarmos a Lei de Saúde Mental.
e isto por força da Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Esta convenção foi adotada em 2007 pelas Nações Unidas, ratificada em 164 países, incluindo Portugal, já em 2009. E se nós não mudássemos a lei de saúde mental, não seria legal nós fazermos aqui o internamento compulsivo por força dos termos desta convenção. Portanto, a Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência marca aqui uma mudança de paradigma nas atitudes e na abordagem das pessoas com deficiência. As pessoas com deficiência não são vistas assim como meros objetos de caridade ou de tratamento médico, mas sim como sujeitos com direitos e que são capazes de exercer esses direitos. E, portanto, a Convenção reconhece a dignidade universal para as pessoas que têm uma deficiência. E isto é bem explícito nos artigos 12º e 14º da Convenção. Aqui no 12º há o reconhecimento igual perante a lei. Portanto, as pessoas que têm uma deficiência têm capacidade jurídica em condições de igualdade com as outras e em todos os aspectos da vida. Aqui, no 14º, nós vemos até a liberdade e segurança das pessoas, que as pessoas com deficiência, de igual forma que as demais, gozam do direito à liberdade e segurança individual e que a existência de uma deficiência não deverá, em caso algum, justificar a privação da liberdade. Portanto, estes termos estão aqui na Convenção, não estavam na atual lei de saúde mental. E o que é que nos falam? O que é que nós percebemos ainda mais? Que, sendo incapaz uma pessoa como as outras, ele é titular de direitos e não pode deixar de o ser, mesmo que não consiga exercer esses mesmos direitos. Portanto, de acordo com este entendimento, tem sempre de existir capacidade legal, mesmo que não exista capacidade mental. E o Comitê das Nações Unidas entende que são diferentes construtos, mental capacity e legal capacity. Portanto, há um novo paradigma da capacidade jurídica que dá a primazia dos modelos de apoio em detrimento de modelos de substituição, visando assim assegurar os direitos, as vontades e preferências das pessoas discapacitadas, em vez dos melhores interesses desta. Mais que a primazia, ainda o Comitê das Nações Unidas entende que a substituição de direitos por outrem e o conceito de melhor interesse acabaram de vez. E o que deve ser feito é proteger sem discapacitar. Portanto, como é que nós podemos então manter um internamento compulsivo sem contender com estes artigos da Convenção, os artigos 12º e 14º que expliquei? Uma eventual solução seria preservar a possibilidade legal do internamento compulsivo, seria assim expandir ao máximo as garantias e os direitos das pessoas que têm uma doença mental. E aqui, citando algo que também um colega nosso, o Dr. Bruno Tranca, já mencionou recentemente num webinar, deveríamos ter um foco mais no perigo da pessoa, quer tenha ou não uma doença mental, e não especificamente na doença da pessoa que gera o perigo. Portanto, o foco mais no perigo da pessoa e não na doença. E o foco ainda na incapacidade de consentir tratamento, e não especificamente na doença que porventura gere incapacidade de consentir. Não sabemos se esta solução é semântica, se é jurídica, mas se medicamente permitir o internamento compulsivo é positivo. Embora este seja um último recurso nos dias de hoje, o internamento compulsivo ainda é uma necessidade para proporcionar tratamento a alguém que sofre e que necessita de cuidados de saúde mental e que não está em condições médicas para o consentir. Portanto, outros motivos aqui que nos levam à mudança aqui da lei de saúde mental. Para além da Convenção, que é dos direitos para as pessoas com deficiência, que é o principal, existem outros, tais como a necessidade de repensar a organização da prestação dos cuidados de saúde mental, também tendo em conta que, passados mais de 20 anos da lei de saúde mental, houve avanços a nível científico, nos valores sociais,
na primazia dos direitos humanos e do seu reconhecimento. Isto aqui falando, a nível científico, por exemplo, um grande avanço será aqui o surgimento de medicamentos injetáveis de longa duração e que são administrados trimestralmente e que aqui nos garantem a toma terapêutica e garantem uma estabilidade por maior tempo àquele paciente. Também o Additional Protocol to the Convention on Human Rights and Biomedicine, aqui que concerne a proteção dos direitos humanos e da dignidade das pessoas que estão em tratamento involuntário e que já foi aprovado pelo Comitê de Bioética do Conselho da Europa em novembro de 2021. Também era importante mudar o que estava a correr menos bem, o que era mal interpretado na Lei de Saúde Mental. Aqui dou o exemplo dos casos em que avaliações clínico-psiquiátricas não eram enviadas ao Ministério Público, em algumas vezes, em relação a doentes que não ficavam internados compulsivamente e que deveria ser enviado, por exemplo. A oportunidade aqui do PRR também é outro motivo, que implica aqui o compromisso com a proteção dos direitos humanos e que a reforma da saúde mental era uma das metas de Portugal. Portanto, exatamente que mudanças é que podemos, porventura, esperar desta proposta de nova lei de saúde mental? Uma maior regulação das restrições dos direitos e garantias de proteção da liberdade e da autonomia das pessoas que necessitam de cuidados de saúde mental, a atualização da terminologia, a anomalia psíquica é substituída por doença mental, sendo que a anomalia psíquica foi já um termo que foi um bocadinho contestado pelos psiquiatras quando surgiu a lei de saúde mental. O termo compulsivo é substituído por involuntário. Há também aqui a autonomização e a preferência pelo tratamento ambulatório involuntário em relação ao tratamento em internamento, porque este é o meio menos restrito possível e assim estamos a garantir mais a liberdade e os direitos das pessoas. Também aqui o tratamento involuntário vai pressupor sempre a existência de perigo para bens jurídicos de terceiros, ou então quando perigo para o próprio, associado à existência da capacidade em consentir. Portanto, o que determina a privação da liberdade de uma pessoa não é a doença, mas sim a existência de perigo. Também aqui surgirá a necessidade de considerar necessidades individuais e grau de autonomia das pessoas, a preferência por serviços locais e regionais de saúde mental com equipas comunitárias, com a preferência do tratamento de proximidade e multidisciplinar. Também muito importante ter em conta as diretivas antecipadas de vontade da pessoa que necessita de cuidados de saúde mental e também a sua indicação de uma pessoa de confiança que a poderá ajudar a exercer os seus direitos, aqui tendo o respeito pelo best will e best preference, ou seja, pelo melhor desejo e melhor preferência da pessoa, e não pelo melhor interesse, o best interest, porque melhor interesse só o próprio é que o saberá, não é? Também aqui é importante salientar a participação da pessoa com doença mental no seu plano de cuidados, nas decisões terapêuticas e nos atos processuais que digam respeito, mesmo que esteja em tratamento involuntário, mais uma vez para salvaguardar os seus direitos e garantias de liberdade. É importante também aqui a regulação da utilização de medidas coercivas, que aqui é mencionado também noutras circunstâncias, não só em tratamento involuntário, e que deverão apenas ser utilizadas quando estritamente necessárias, por um período limitado no tempo, e que deverá ser sempre inscrita em diário clínico, deverá ser prescrita por um médico, e que, se não prescrito pelo médico, deverá ser levado imediatamente ao seu conhecimento, e isto principalmente em situações de urgência, em que há perigo. A regulação do recurso à eletroconvulsivoterapia e a estimulação magnética transcraniana no tratamento involuntário também surge aqui de forma mais clara, em que a eletroconvulsivoterapia e a estimulação magnética transcraniana podem ser aplicadas em pacientes em tratamento involuntário quando estes sejam os tratamentos mais adequados
e que terão a corroboração de 2 outros psiquiatras para além do psiquiatra prescritor, de forma a garantir novamente os direitos da pessoa. A regulação da gestão do património das pessoas com necessidade de cuidados de saúde mental, aqui remete para o regime de gestão de negócios, em que o gestor depois dá conhecimento ao Ministério Público da assunção dessa gestão. O que também é novo é a possibilidade de ser ouvido pelo juiz à distância, qualquer pessoa notificada para uma sessão conjunta, por exemplo, através de equipamento tecnológico. Também aqui a exigência acrescida de fundamentação da decisão judicial de tratamento involuntário e, naturalmente, do parecer médico ou psiquiátrico. Aqui, a decisão sobre o tratamento involuntário é sempre fundamentada sob pena de nulidade e tem que indicar as razões do tratamento involuntário, tem de especificar se o tratamento involuntário tem lugar em ambulatório ou em internamento, indica as razões ainda da opção do tratamento involuntário em internamento e as razões da não opção do tratamento involuntário em ambulatório, por ser esse o meio menos restritivo. Também aqui de salientar que há iguais direitos em caso de uma pessoa que esteja em cumprimento de pena, medida de segurança ou medida de coação. Há revisão obrigatória anual para o internado a cumprir medida de segurança e não de 2 em 2 anos, como estava a ser efetuada. Também é importante salientar aqui a evicção da prorrogação sucessiva das medidas de segurança do internamento de inimputáveis. Portanto, evitar aqui internamento já de interno e para além do limite máximo da pena que foi aplicada. Revoga também o dito como internamento no regime de acompanhamento maior, e isto é algo positivo porque nós protegemos também o doente de alguma colocação imprópria em lares, por exemplo, de algum acompanhante não tão bem intencionado, e portanto se houver necessidade de tratamento involuntário, será aplicada a lei de saúde mental, de igual forma para todos os outros pacientes que tenham ou não tenham acompanhamento. Portanto, sabemos que estas alterações vão ser um desafio para as aplicar, mas era algo que era necessário mudar, tendo em conta que desta forma podemos tornando o tratamento compulsivo algo legal, e protegendo assim ao máximo os direitos das pessoas com necessidade de cuidados de saúde mental. E muito obrigada pela vossa atenção. Muito obrigado. Muito obrigado. Vamos então continuar agora com a parte jurídica e agora passo aqui à minha caríssima colega Maria do Rosário Reis Zinc, que tem acompanhado esta temática no Conselho Regional em muitas conferências por esse Conselho afora e hoje está aqui para falar a sua perspectiva sobre esta nova lei. Tem a palavra. Olá, muito boa noite, muito obrigada pelo convite. É com muito gosto que estou aqui convosco a falar de um tema que me é tão querido. Eu não tenho grandes críticas a fazer a esta proposta. Vejo com muito bons olhos a preocupação de articular a nova lei da saúde mental com outros regimes jurídicos, desde logo com o regime de maior acompanhado e com as diretivas antecipadas de vontade. E é sobre estes aspectos que eu me vou focar, porque depois certamente que outros oradores irão desenvolver outros tópicos. Começando logo pelo artigo 9º desta proposta, que diz respeito a epígrafe é exercício dos direitos, mas que basicamente nos fala das pessoas sem capacidade, que não estão em condições de prestar o seu consentimento e que se podem encontrar em diversas situações. Ou foi-lhes designado um acompanhante, e aí há que analisar
quais são os poderes, qual é a legitimidade desse acompanhante para tomar decisões em saúde, e penso que esta redação do número 1 do artigo 9º está feliz, porque está em sintonia, não tem qualquer tipo de contradição com aquilo que nos diz o artigo 900 do Código, número 3 do Código de Processo Civil, ou seja, a sentença que decretar as medidas de acompanhamento deverá articular as várias figuras que podem estar presentes. O acompanhante, o procurador para cuidados de saúde e o mandatário com vista ao acompanhamento. Por isso, ou a pessoa tem um acompanhante designado, ou se não tem, quem é que a pode representar? E aí a resposta vem-nos no número 2, é ou o procurador para cuidados de saúde, se ele existir, ou também pode ser o mandatário com vista ao acompanhamento. Por isso não tenho qualquer reparo a fazer quanto a estes tópicos. Também me parece positivo fazer-se a referência à pessoa de confiança. É, aliás, uma referência que vem noutros normativos, cuidados paliativos, etc. Prevê-se a possibilidade desta pessoa de confiança poder ter acesso à informação de saúde da pessoa que carece de cuidados a nível da saúde mental. Aliás, é o que acontece com outras figuras, nomeadamente o cuidador informal. Também se prevê que o cuidador informal possa ter acesso à informação de saúde, que é uma exceção, como sabemos. A informação de saúde é propriedade da própria pessoa e só quando excepcionalmente vem prevista a possibilidade de um terceiro a ela aceder é que isso acontece. Parece-me também positivo. E depois, passando para o artigo 10º, eu penso que o grande desafio que nós temos aqui é articular a Lei 25 de 2012, que é a lei que consagra as diretivas antecipadas de vontade e a procuração para cuidados de saúde, e o que vem aqui previsto. E o desafio é o seguinte: ainda que a Lei 25 de 2012 esteja consagrada, esteja redigida em termos abrangentes, nomeadamente quanto às situações que aí descreve-as como nomeadamente, por isso, facilmente e sem qualquer contradição, se podem encaixar estes tópicos que vêm aqui assim nas várias alíneas do número 2 do artigo 10º. Tratamento e internamento, medidas coercivas, incluindo isolamento e meios de contenção físicos e químicos, etc. A lei 25 de 2012 tem capacidade de incluir, sem mais, estes tópicos. Agora, não há dúvida nenhuma de que quando essa lei foi concebida, estes tópicos não estavam minimamente na mira do legislador e isto vai implicar um esforço de reflexão sobre o tema das diretivas antecipadas de vontade e eventualmente alguns acertos nos normativos, quer na lei, quer depois nas portarias que dizem respeito ao RENTEV, ao Registro do Testamento Vital, e também à portaria que consagra o formulário. É interessante também aquilo que se estabelece aqui assim no número 3 deste mesmo artigo 10º, que nos diz que pode haver um parecer médico anexo à diretiva antecipada de vontade. E esse parecer, que é facultativo numas situações, é obrigatório noutras. E é obrigatório quando? Nas situações, e que parece-me que são as mais comuns, em que a pessoa opta por preencher o formulário ou fazer o seu próprio texto de diretiva antecipada de vontade e assinar perante o funcionário do RENTEV. Entende-se que nessas situações em que não se passa por o crivo de um notário, por exemplo, esse parecer do médico será obrigatório nos termos desta proposta de lei. Confesso que ainda não tive tempo para refletir muito bem sobre a bondade desta exigência. Talvez alguns dos meus colegas de painel consigam dar alguma
pista sobre isto, é, desde logo, à partida, uma salvaguarda. E temos que reconhecer que não há qualquer, hoje em dia, não há qualquer tipo de crivo quando entregamos um testamento vital junto do funcionário do registro. Ele não vai avaliar a nossa capacidade, nem o podia fazer, nem isto acontece em qualquer momento do processo da diretiva antecipada de vontade, e talvez por isso tenha surgido esta exigência acrescida. Depois, aqui assim, no número 4, consagra-se que, ainda do artigo 10º, que as diretivas antecipadas de vontade em matéria de cuidados de saúde mental não são observadas, e nós sabemos que as diretivas antecipadas de vontade em Portugal têm caráter vinculativo, só excepcionalmente é que não há o dever de as cumprir, e aqui estabelece-se uma nova situação em que a diretiva pode ser afastada. E quando? Quando se verifique que da sua observância resultaria perigo para bens jurídicos pessoais ou patrimoniais de terceiros, nos termos da presente lei. E se calhar seria para facilitar a interpretação da lei, que deve ser uma interpretação cada vez mais fácil para quem seja leigo, parece-me que seria aqui de acrescentar a linha D ao número 2 do artigo 6º da Lei 25 de 2012. E este artigo 6º prevê as situações, deixem-me lá ver se eu consigo aqui descobri-lo rapidamente. Sim, este artigo 6º diz-nos que as diretivas antecipadas de vontade não devem ser respeitadas quando se comprove que o outorgante não desejaria mantê-las, quando se verifica evidente desatualização da vontade do outorgante face ao progresso dos meios terapêuticos, entretanto verificado. E depois também uma linha C, quando não correspondem às circunstâncias de facto que o outorgante previu no momento da sua assinatura. Aquilo que eu sugeria para uma leitura mais fácil e para não termos que andar a saltar de lei para lei, era que se acrescentasse a linha D com o conteúdo deste número 4. E agora, quanto às alterações que esta proposta de lei propõe para a Lei 25 de 2012. A primeira diz respeito logo ao artigo 2º desta lei, e aqui tenho apenas uma pequena sugestão a fazer. Artigo 2º, número 1, que é logo a norma que define o que são as diretivas antecipadas de vontade. Eu aqui excluiria a palavra capaz. E porquê é que eu faria isso? Porque não é preciso. E, além disso, está um pouco em contradição com os conceitos que nós hoje em dia temos relativamente à capacidade. Hoje em dia não se diz se uma pessoa é capaz ou incapaz, por isso simplesmente temos que ver é capaz de quê, em que circunstâncias e como. Por isso parece-me que basta dizer que a pessoa está em condições de prestar o seu consentimento livre e esclarecido. Ou seja, quanto à definição, eu diria apenas as diretivas antecipadas de vontade, designadamente sob a forma de testamento vital, são o documento unilateral e livremente revogável a qualquer momento pelo próprio, no qual uma pessoa maior de idade manifesta antecipadamente a sua vontade consciente, livre e esclarecida no que concerne aos cuidados de saúde que deseja receber ou que deseja não receber. Não faz falta dizer maior de idade e capaz. É apenas aqui assim uma sugestão da minha parte. Depois, revoga-se o artigo 4º, número B, a linha B, salvo erro. Só um bocadinho. Exatamente. A proposta de lei de saúde mental
estabelece a revogação da linha B do artigo 4º da Lei 25 de 2012, Diretivas Antecipadas de Vontade. E parece-me bem. O que é que esta norma, o que é que a linha B dizia? Podem otorgar um documento de diretivas antecipadas de vontade às pessoas que cumulativamente sejam maiores de idade, obviamente, e não estejam em situação de acompanhamento, caso a sentença que a haja decretado vede o exercício do direito pessoal de testar. Na verdade, esta linha B não faria muito sentido e fazer um testamento vital ou designar um procurador para cuidados de saúde é um ato pessoal e a regra, nos termos do regime de maior acompanhado, é que está dentro da esfera da autonomia da pessoa, só se a sentença decretar expressamente o contrário é que se entende que determinado ato pessoal está excluído da autonomia. Por isso, parece-me positiva esta proposta de revogação da linha B do artigo 4º. Basta assim que a pessoa seja maior de idade e se encontre capaz de dar o seu consentimento consciente, livre e esclarecido. Em sintonia com isto, percebemos porque é que não é necessária ali aquela expressão capaz no outro artigo que estivemos a ver. E relativamente à revogação do artigo 148 do Código Civil, ao contrário da opinião do Sr. Bastonário, com a devida vénia e devido respeito e tudo isto, acho que é uma boa medida, porque este artigo 148 não era claro, não se percebia a que internamento é que dizia respeito e, enfim, foi mais a confusão, gerou confusão, não teve praticamente aplicabilidade, tanto quanto julgo saber, por isso acho que só temos a ganhar com a sua eliminação. E já quase a terminar, chamava aqui a atenção para a necessidade da alteração da Portaria 104 de 2014, que aprova o modelo das diretivas antecipadas de vontade. Primeiro porque continua logo na introdução a falar ainda de interdição e inabilitação por anomalia psíquica. Estou a falar do formulário de diretiva antecipada de vontade que é aprovado por esta portaria. Nas situações clínicas era de todo vantajoso que se acrescentasse as situações clínicas que vêm previstas aqui na Lei da Saúde Mental. E o mesmo se diga relativamente aos cuidados de saúde a receber, porque se nós lermos aquele formulário percebemos facilmente que nada do que vem aqui nesta lei foi ponderado quando se elaborou a Lei das Diretivas Antecipadas de Vontade e, por isso, merece atualização. Merece também atualização a referência ao médico, que aparece no formulário como opcional e, sendo aprovada esta proposta, temos uma situação, uma categoria de situações, aliás, em que a intervenção do médico já não é apenas opcional, mas sim obrigatória. Isto quando se trata de cuidados de saúde mental. E era apenas estas dicas e estes tópicos que eu gostava de partilhar convosco. Muito obrigado, Sra. Doutora, pela sua exposição e pela sua análise. Agora passarei a palavra novamente ao Sr. Professor Fernando Almeida, psiquiatra, professor universitário, Presidente da Direção da Secção de Subespecialidade de Psiquiatria Forense da Ordem dos Médicos, a quem, mais uma vez, agradeço a sua presença e toda a colaboração que nos foi prestada na organização desta conferência. Tem a palavra, Sr. Professor. Muito obrigado, Dr. João Massano. Mais uma vez agradeço o convite para estar presente. É um prazer, de facto, vir à Ordem dos Advogados e falar, ou melhor, trocar impressões com juristas, numa atitude, devo dizer, numa atitude de grande humildade, porque a lei é uma proposta de lei, portanto é recente, e esta troca de informações é muito enriquecedora e, portanto, estou certo que sairei daqui mais enriquecido e mais sabedor. Cumprimento, evidentemente, todos os presentes e então passava à minha comunicação. Bom, é evidente, enquanto nós não temos absolutamente nada de fundamental, algo muito importante que reprovemos na lei e achamos que a lei é seguramente uma mais-valia
a esta proposta de lei, melhor dizendo, os fundamentos da política de saúde mental, os objetivos previstos na lei, evidentemente eram indispensáveis, como já foi explicado, e evidentemente são uma mais-valia para o tratamento dos nossos doentes, mas evidentemente estamos inteiramente de acordo com os fundamentos, com os objetivos. Pronto, as pessoas, os oradores anteriores de alguma forma já focaram aspectos positivos desta proposta de lei e eu evidentemente ia procurar, se conseguir e se for possível, iria tentar trazer ou eventualmente identificar aqui um ou outro aspecto em que pudesse enriquecer com o meu contributo, ou em que eu penso que eventualmente o meu contributo poderia, ou o que eu faria eventualmente, ou teria uma proposta que eventualmente poderia contribuir para que a proposta de lei fosse melhorada. E portanto é esse exercício, esse esforço que eu vou fazer. O que não consigo dizer, não quero dizer necessariamente que eu faça bem, mas pelo menos é esse esforço que eu vou fazer. Desde logo, relativamente ao artigo 2º, para efeitos da presente lei, ele entenda-se por doença mental, portanto, há aqui um paradigma novo. Nós tínhamos o paradigma da anomalia psíquica grave. Agrada-nos trocar esse conceito pelo conceito de doença mental. Doença mental é algo que está ligado mais à medicina, é algo que, de alguma maneira, tem a ver com a nossa prática profissional. De facto, muitos dos nossos doentes, são essencialmente, as pessoas que vão beneficiar desta lei são doentes e, portanto, falar de doença mental é para nós querido e não temos nada contra. Evidentemente que, cada vez mais, a doença está associada a um conceito etiológico. Quando se fala de doença, habitualmente fala-se de uma perspectiva também. A etiologia ligada à doença, a doença ligada a alterações biológicas, e nós sabemos que a saúde mental tem, de facto, perturbações em que isso não está muitas vezes presente, não há propriamente uma etiologia muito frequentemente, e não há alterações biológicas, mas agrada-nos o conceito de doença mental. Relativamente à definição, não nos desagrada, mas eu sinceramente acho que poderíamos fazer melhor, no sentido de doença mental enquanto condição. Sim, por que não? Podia ser enquanto síndrome, por exemplo, mas enquanto condição também não vemos problema nenhum. Depois, a condição caracterizada por perturbação significativa. Ora, perturbação significativa, poderíamos pensar em melhorar dizendo perturbação clinicamente significativa, mas talvez fosse excessivo, porque a seguir esta perturbação significativa das esferas cognitiva, emocional ou comportamental está incluída no conjunto de entidades clínicas. Então, se está incluída no conjunto de entidades clínicas, a perturbação pressupõe-se clinicamente significativa e não noutro contexto. Mas, de qualquer forma, ficaria um pouco melhor na nossa perspectiva. Entretanto, deste conjunto de entidades clínicas categorizadas segundo os critérios de diagnóstico da Classificação Internacional das Doenças da Organização Mundial de Saúde. Aqui, de facto, é verdade que a Classificação Internacional das Doenças fala em transtornos e não fala em doença. Aliás, nem sabemos muito bem qual é a classificação internacional a que se referem, porque não está ali nenhuma versão. Nós estamos, enfim, vamos na 11ª e eventualmente partiremos depois daqui para alguns anos para outra, mas de qualquer forma, pronto, nada disso nós achamos que seja óbvio, que fique tal como está, embora preferíssemos, e aliás, em certo sentido, inspirando-nos também na própria definição de perturbação psíquica do DSM, mas cá está, preferiríamos, apesar de tudo, gostaríamos mais de ver esta definição da forma que aqui está, portanto, doença mental enquanto condição caracterizada por uma perturbação clinicamente significativa da cognição, da regulação da emoção, que é um aspecto importante, este aspecto da regulação da emoção ou do comportamento do sujeito, que reflete uma disfunção dos processos biológicos, psicológicos, biológicos ou do desenvolvimento subjacentes ao funcionamento mental. Pensamos que ficaria... Gostamos mais desta definição, mas, enfim, nada temos a opor àquela que está consignada ou que está proposta. Pronto, com este slide eu pretendo dizer que, perante o diagnóstico de uma doença mental, a necessidade de tratamento é uma decisão clínica, e este aspecto é muito importante, frequentemente complexa, e que tem em consideração a gravidade e a proeminência dos sintomas, o sofrimento do paciente,
o déficit relacionado com os sintomas, os riscos e benefícios do tratamento. O diagnóstico de uma doença mental não é equivalente a uma necessidade de tratamento, muito menos um tratamento involuntário. Os sintomas podem não preencher todos os critérios de uma doença mental e estar presente uma clara necessidade de tratamento. Portanto, toda esta complexidade vai ter que ser muito bem gerida pelo médico e, neste caso, pelo médico psiquiatra, como não podia deixar de ser. Nós, como disse, estávamos habituados a este conceito de anomalia psíquica grave. Este conceito era um conceito que, de alguma forma, permitia uma rápida e uma fácil comunicação entre juristas e médicos. É muito curioso que eu fui muitas vezes a tribunal, falei com imensos juízes, mas é curioso que só uma vez é que um juiz me perguntou o que é que eu entendia por anomalia psíquica grave, porque de facto ele sabia também que era uma anomalia psíquica grave e perguntou-me, não no sentido de não saber, mas perguntou-me no sentido de desfolhar qual era a minha opinião relativamente à anomalia psíquica grave, que quadros psiquiátricos, etc., embora eu achasse que ele estava propriamente mais interessado nesta parte médica do que propriamente no conceito. De qualquer forma, era um conceito que permitia uma fácil comunicação e, evidentemente, este conceito de doença mental é um conceito que vai exigir uma maior comunicação e uma melhor explicitação ainda por parte dos psiquiatras do que entendem quando fazem os seus relatórios. E porque, de facto, vai ser assim, não tenho dúvida absolutamente nenhuma. É evidente que este conceito se liga com outro, que é aquele conceito que há bocado vimos no 12º da Lei de 36/98, em que, aliás, se conseguissem passar atrás, se conseguir até, gostava de voltar lá para referir este artigo. Porquê? Porque este artigo, nós estávamos habituados a que o portador da anomalia psíquica grave, que cria por força dela uma situação de perigo para bens jurídicos de relevante valor, próprios ou alheios, de natureza pessoal ou patrimonial, e recusa submeter-se ao necessário tratamento médico, pode ser internado em estabelecimento adequado. E, portanto, o portador da anomalia psíquica grave que criasse uma situação de perigo para bens jurídicos de relevante valor. Evidentemente, desde logo a vida, mas não só. E depois, este aspecto é importante, pode ainda ser internado o portador da anomalia psíquica grave que não possua o discernimento necessário para avaliar o sentido e alcance do consentimento quando a ausência de tratamento deteriora de forma acentuada o seu estado. Ora, o artigo 15º está redigido de uma forma substancialmente diferente e, portanto, vai nos exigir um conhecimento e um saber lidar com esse conceito e uma mudança também de paradigma a esse nível muito, muito substancial que eu falarei à frente. De facto, o artigo 15º diz-nos que são pressupostos de tratamento involuntário a existência de doença mental, que de alguma forma já vimos o que era, a recusa do tratamento medicamente indicado necessário para prevenir e eliminar o perigo previsto na linha seguinte, e depois a existência de perigo para bens jurídicos pessoais ou patrimoniais de terceiros em razão da doença mental e da recusa do tratamento, ou perigo para bens jurídicos pessoais ou patrimoniais do próprio em razão da doença mental e da recusa de tratamento quando a pessoa não possui o discernimento necessário para avaliar o sentido e alcance do consentimento. A linha D diz-nos que o fim terapêutico do tratamento, conforme previsto no número 2 do artigo anterior, o número 2 do artigo 15º diz-nos o seguinte: o tratamento involuntário só pode ter lugar se for a única forma de garantir o tratamento medicamente indicado, adequado para prevenir e eliminar o perigo previsto na linha 1 ou 2 da linha C do número anterior, que nós já vimos. E depois este aspecto é um aspecto extremamente importante, que é proporcionado à gravidade da doença mental, ao grau do perigo e à relevância do bem jurídico. Ou seja, é um conceito completamente diferente do conceito do 12º, que vai necessitar de uma aferição, de uma sensibilidade e até de uma sensatez muito adequada e que pode variar
de ator para ator, não é? E, portanto, eu vou já dar a seguir exemplos de como isto pode ser variável em função do que é que está. E, portanto, isto vai de facto exigir uma afinação e uma capacidade de entendimento de como podemos lidar, de facto, com estes conceitos. Isto do meu ponto de vista, naturalmente. O tratamento involuntário tem lugar em ambulatório, acho muito bem, é excelente que em princípio seja assim, assegurado pelas equipas comunitárias de saúde mental, exceto se o internamento for a única forma de garantir o tratamento medicamente indicado, findando logo que o tratamento possa ser retornado em ambulatório. Eu acho que na prática nós vamos ter muito mais internamentos do que aquilo que, em princípio, este número 3 suporia, porque de facto muitos dos doentes que nós temos são doentes muito complexos e, portanto, estou em crer que vai ser assim, mas logo veremos. E depois as restrições aos direitos, vontade e preferências das pessoas com necessidade de cuidados de saúde mental decorrentes do tratamento involuntário são as estritamente necessárias e adequadas à efetividade do tratamento, estamos todos de acordo, e eu vou passar à frente. Portanto, esta proposta de lei, comparativamente à Lei 3698, de 24 de julho, na minha opinião, aumenta a probabilidade dos psiquiatras serem acusados de tomarem uma opção. E eu vou dar um exemplo com um caso muito simples. P, que pode ser de Pedro ou outro nome qualquer, do sexo masculino, 42 anos, é trazido ao serviço de urgência após se envolver numa zaragata familiar e sofrer uma ferida cortante numa mão provocada por um cunhado. Está inspirado numa situação, numa cena que aconteceu perto do hospital onde eu trabalhava. Está inspirado, mas não foi exatamente isto que aconteceu. Apresenta-se com um ar de poucos amigos no serviço de urgência, naturalmente. Com um discurso lógico e coerente, refere que um cunhado o magoou, recusou falar de conflito que teve com o cunhado, não quer falar desse, já sabemos o que é que ele está escrito. Havia um outro... preencher. Exatamente, porque nós preenchemos. Foi no Porto, claro. Exatamente, mas não quer dizer que em Lisboa também conhecem. Não, nós aqui não. Dois familiares que acompanharam P ao serviço de urgência confirmaram ao psiquiatra a discussão e uma feia troca de palavrões, porque o outro palavrão também é um palavrão muito complexo. O outro palavrão é um palavrão que começa por C e tem R no meio e, portanto, foi o que o cunhado chamou a P. Não é? E, portanto, e uma feia troca de palavrões entre P e o cunhado. Nega alterações da percepção, alcoolemia à entrada no serviço de urgência de 1,2 gramas por litro. 50 minutos depois de ter entrado no serviço de urgência, o psiquiatra deu alta ao doente, após este recusar manter-se por mais tempo no serviço de urgência, ter exigido alta médica e ter garantido ir para a sua casa e não querer vingar-se do cunhado. Após sair do serviço de urgência, dirigiu-se à sua própria habitação para ir buscar uma arma de fogo, uma pistola, e de seguida dirigiu-se à casa onde tinha decorrido a altercação e matou o cunhado. O perito de psiquiatria forense, que depois foi chamado a fazer um exame de P, explicitou que nos antecedentes pessoais de P nada de relevante havia a assinalar. Concluiu, todavia, que nada de relevante no sentido de problemática interpessoal e grandes alterações de comportamento, etc. Todavia, concluiu que P apresentava uma perturbação paranoide da personalidade, uma personalidade com traços impulsivos e agressivos vingados, desconfiança relativamente à existência de uma relação extraconjugal e entre a sua mulher e o cunhado, mas não diz que é delirante, esta desconfiança, cometer ao crime sob o efeito de uma alcoolemia próxima de 1 grama por litro. P colocou uma ação em tribunal contra o psiquiatra de serviço de urgência por este não ter acionado um processo de internamento involuntário, alegando que a alcoolemia, o ciúme e as suas alterações da personalidade justificavam essa medida. Claro que o tribunal decidirá, naturalmente, mas a verdade é que o psiquiatra também pode ser acusado de tomar uma opção contrária. E vamos ver. P de sexo masculino, e agora peço, por favor, não lerem em cima só onde está a bold. Apesar de P apresentar um discurso lógico e coerente e não ter alterações da percepção, o psiquiatra enviou para o tribunal uma avaliação clínica ou psiquiátrica onde, resumidamente,
defende que P tinha uma alcoolemia à entrada no serviço de urgência de 1,2 gramas por litro, uma perturbação paranoide da personalidade, uma impulsividade e agressividade não despiciendas, um ciúme que neste contexto permite antever desgraças a serem cometidas, incluindo uma situação não negligenciável de perigo de homicídio. Isto dada os palavrões que tinha havido entre um e outro. E a verdade é que o que aconteceu foi isto. 2 meses depois, P colocou uma ação em tribunal contra o psiquiatra do serviço de urgência, com um pedido de indemnização por este ter acionado um processo de internamento involuntário, que o reteve no hospital, alegando que jamais pensou cometer qualquer desgraça, muito menos, desgraça era a palavra que tinha sido utilizada pelo psiquiatra, muito menos um homicídio, e que a sua detenção foi um completo e inadmissível disparate, que o reteve quase um fim de semana completo no hospital. Sublinhou ainda que a não confirmação judicial, à luz do artigo 32º do internamento involuntário, era a prova do absurdo de que tinha sido vítima. Isto que aqui nós estamos a ver era muito improvável de acontecer na anterior lei. Eu nunca vi 20 e tal anos de atividade psiquiátrica. Todavia, dado o conceito de doença mental e dado o artigo 15º, de que eu gosto do artigo 15º tal como está, portanto não estou a dizer que não gosto do artigo 15º e até o aprecio, mas a verdade é que isto nos vai exigir uma praxis psiquiátrica muitíssimo mais cautelosa, porque podemos ser acusados de uma coisa e acusados do seu contrário, se não fundamentarmos muito bem uma situação destas. É evidente que aqui, por exemplo, neste caso, não havendo atividade delirante, etc., seria muito difícil o psiquiatra ser acusado. Mas, de qualquer forma, a verdade é que há ali um conjunto de entidades clínicas que estão presentes no MP quando recorre ao serviço de urgência e, se não estiver bem fundamentado, não sabemos exatamente o que é que o Tribunal depois vai decidir. Pelo menos o psiquiatra não se livra de andar 1 ano, ou 2, ou 3, ou mais, preocupado com um assunto destes. E a probabilidade disso acontecer, do meu ponto de vista, é maior nesta lei. Eu gostava ainda de falar nos fundamentos da política de saúde mental, que um dos fundamentos é, de facto, a prevenção das doenças e o seu tratamento em todas as fases da vida. O artigo 5º fala exatamente no mesmo ponto, a prevenção e tratamento das doenças mentais e promover a implementação de boas práticas em saúde mental. Ora, e agora vou pôr um caso clínico, este caso clínico é verdadeiro e que aconteceu com a atual lei, não é a lei anterior, é a atual lei. Trata-se de uma professora com cerca de 50 anos de idade, que padecia de esquizofrenia. Esta senhora, após parar a medicação, sofreu uma nova recaída, já tinha tido várias recaídas. A sua saúde mental foi-se deteriorando e fechou-se em casa. Os pais, incapazes de entrarem na habitação da filha, recorreram ao tribunal e foi então possível, cerca de 1 mês após a filha se ter fechado, enviá-la ao serviço de urgência do Hospital Diário. Portanto, isto é um caso verídico. A psiquiatra do serviço de urgência concluiu que padecia de esquizofrenia, mas deu alta à doente. Aparentemente, concluiu que não estavam reunidos os pressupostos para internamento compulsivo de urgência. E, portanto, enviou-a para ser internada pelo chamado internamento compulsivo normal, que é um internamento ao abrigo do artigo 17º e seguintes. Regressada à sua casa, esta doente voltou a fechar-se e, menos de 1 semana depois, faleceu de inanição. Ora, o que é que aconteceu aqui? A Lei 36/98, de 24 de julho, diz que só o portador da anomalia psíquica pode ser internado compulsivamente de urgência, nos termos dos artigos seguintes, sempre que se verifique os pressupostos do artigo 11º, número 1, e exista perigo iminente para os bens jurídicos aí referidos, nomeadamente por deterioração aguda do seu estado. Ora, o que é que a colega seguramente entendeu? Primeiro, não havia um perigo iminente. Havia um perigo que se vinha a arrastar há 1 mês e que poderia durar mais 1 ou 2 ou 3 semanas. Portanto, não era iminente. Esta palavra iminente é uma palavra que eu não gosto, nomeadamente nesta proposta de lei, e vou já explicar porquê, e vou já explicar porque é que eu a substituiria. E não gosto em função disto que estou aqui a dizer. Porque, de facto, iminente é qualquer coisa que é iminente, o indivíduo vai-se atirar da ponta rápida lá para baixo.
é iminente que ele vai pegar numa pistola e vai dar um tiro no outro, ou se não for agora, daqui a 1 hora ou 2, vai fazer isso. Mas, muitas vezes, o perigo resultante da patologia mental é um perigo relevante e pode não ser exatamente iminente, mas é muito relevante, e nós sabemos que é relevante e que vai acontecer, não temos dúvida. A pessoa que estamos tem um perigo, é uma bomba relógio que vai explodir, não temos dúvida absolutamente nenhuma. Não necessariamente de uma forma iminente. Não é? E, portanto, eu não gosto desta palavra iminente associada ao caráter de urgência. Bom, mas a verdade é que a palavra iminente está também nesta proposta de lei da lei de saúde mental. E, portanto, se a puseram é porque estão de acordo, e eu estou a explicar porque é que preferiria outra designação. Do meu ponto de vista, a designação preferível seria esta. Quando o perigo para bens jurídicos, pessoais ou patrimoniais do próprio ou de terceiros seja muito, muito relevante, nomeadamente por deterioração do estado da pessoa com doença mental, pode ter lugar a tratamento involuntário e internamento, nos termos dos artigos seguintes, verificado o disposto no número 1 do artigo 15º. E aqui o número 1 do artigo 15º, aliás, o artigo 15º, do meu ponto de vista, é um artigo melhor conseguido do que o artigo 12º da atual lei. Porque, de facto, o artigo 12º diz ainda que pode ser internado, não já de urgência, mas em internamento normal, aquele internamento que pode, em princípio, esperar a pessoa até ser internada, vai aguardar sempre qualquer coisa entre 3 semanas, 1 mês, a correr tudo muito bem, se não até espera mais e pode esperar 2 meses. E, portanto, pode ser ainda internado o portador de anomalia psíquica grave que não possua o discernimento necessário para avaliar o sentido e alcance de consentimento, quando a ausência de tratamento deteriora de forma acentuada ao seu estado. E eu gosto que no artigo 15º não venha esta palavra acentuada, porque, de facto, dá uma outra margem de análise ao psiquiatra e, evidentemente, depois também ao tribunal que vai decidir, mas dá outra margem de análise que a palavra acentuada retira. E eu vou já explicar porque é que esta palavra acentuada retira. E vou dar este exemplo. Este exemplo é também um exemplo real, que aconteceu há relativamente pouco tempo. B, operário, 32 anos, padece de esquizofrenia. Tem mantido a sua atividade profissional. O seu discurso é aparentemente lógico e coerente. Sinaliza que parou a medicação há cerca de 4 meses, mas garante, ando bem. Embora relutante, acaba por aceitar que a mãe entre no consultório. A progenitora informa que B já não é o mesmo, que já começou a proferir, sem motivos, obscenidades contra ela e que teme pelo agravamento da situação e pela sua segurança. B, até então calmo, ao ouvir a mãe, transfigura-se num sujeito grosseiro e mal-educado, assustadoramente tenso e furioso, proferindo acusações absurdas, em que a lógica já está profundamente afetada, acusações absurdas contra a mãe, mostrando aquilo em que se está a transformar, uma bomba relógio que não tardará muito a explodir. Ou seja, mais umas semanas e ele está a explodir e não sabemos se de uma forma muito grave contra a mãe. Não é? Portanto, o artigo 12º, nesta situação, não sei ainda se já poderia permitir, depende muito de quem avaliasse esta pessoa, porque eu quando a avaliei, ela aparentemente era um indivíduo que não tinha grave patologia, não tinha grave perigo, mas depois quando entrou a mãe, a noção com que eu fiquei foi uma noção substancialmente diferente, não é? E, portanto, mas rapidamente isto se vai deteriorar e, portanto, este perigo vai ser sinalizado e vai ser claramente identificado e, portanto, o indivíduo, a gravidade da doença mental é absolutamente indiscutível, o grau de perigo já lá está, mas vai aumentar seguramente e a relevância do bem jurídico é muito importante porque se trata da vida também do doente, naturalmente, não é? E eventualmente até da dele, porque ele pode se envolver com alguém e eventualmente pode estar em causa e outras pessoas, inclusivamente. Portanto, sendo seguro que a saúde mental de B se vai continuar a deteriorar se não receber tratamento, a proposta de lei não contempla, da minha perspectiva, de um modo inquestionável, a possibilidade de B ser tratada involuntariamente neste momento da doença mental grave de que padece. Isto no momento em que eu o vi. Okay?
Não, exatamente porque não estava presente o perigo. Nós, psiquiatras, e quase todos nós, apesar de tudo, e eu vou já explicar o porquê, a nossa perspectiva, estamos a falar daquilo que é adaptação às normas internacionais. E estamos a falar daquilo que nós precisamos de fazer para que a nossa proposta de lei se adapte às normas internacionais. Mas nós sabemos muito bem, cientificamente, que um doente que padece uma doença mental tão grave, não vamos prevenir o perigo da forma que gostaríamos em nome de uma maior evidência do perigo. Ou seja, nós precisamos de uma maior evidência do perigo para poder prevenir o perigo que sabemos que vai acontecer. Ora, eu dou apenas nota, não sei se ainda é assim, porque eu não fiz, nos últimos 10 anos, não fiz uma atualização, mas, por exemplo, a lei inglesa, e a última atualização legislativa é de 2012, e eu há cerca de 10 anos fiz um estudo com os meus alunos de mestrado, uma pesquisa de várias leis, e uma das leis era a lei inglesa, onde eles referiam o pedido de detenção só poderá ser feito quando estiverem presentes os fundamentos da secção 2 ou da secção 3 da lei. E esta lei dizia, a pessoa está a sofrer de uma perturbação mental de uma natureza ou grau que se torna apropriado receber tratamento médico em hospital, é necessário para a saúde ou segurança da pessoa ou para a proteção de outras pessoas que receba tal tratamento, e este não pode ser providenciado, a menos que o paciente esteja detido sob esta secção. Outros fatores a serem considerados na decisão de se o paciente deve ser detido para a sua própria saúde ou segurança incluem a evidência sugere que o doente está em risco de autonegligência ou de ser incapaz de cuidar da sua própria saúde ou segurança e qualquer evidência que sugere que a saúde mental do paciente se vai deteriorar se não receber tratamento. Portanto, aquilo que nós entendemos, psiquiatras, é de uma forma geral aquilo que está contemplado aqui. Aquilo que precisamos de fazer ao luz daquilo que são as normas internacionais. Evidentemente temos que adaptar, mas há este fundo, que é o fundo que nós sabemos que nós gostamos que os doentes sejam livres, mas que sejam livres com uma liberdade e uma autonomia esclarecida. Uma liberdade insane é a liberdade de alguém que olha para o leão atrás da árvore e que identifica a árvore como sendo o leão. E evidentemente que só tratando é que o doente passa a identificar verdadeiramente a árvore e o leão. Eu tinha ainda mais slides, vou parar aqui, porque sei que ultrapassei o meu tempo e não vou, se eventualmente tiver tempo, poderei continuar, mas para já ficava por aqui, porque sei que ultrapassei. Muito obrigado, Sr. Professor. Muito obrigado. Eu passaria agora a palavra à Sra. Professora Cláudia Monge, professora auxiliar da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e advogada. Só resolver aqui a questão técnica. É só um minuto. Boa noite. Boa noite, Dr. João Massano. Permita-me então, em primeiro lugar, que o cumprimente e que agradeça então o convite e que também queria saudar aqui esta iniciativa do Conselho Regional de Lisboa da Ordem dos Advogados perante um tema tão premente, tão atual e que corresponde aqui àquilo que é próprio da ciência do direito também e da ciência médica, que é responder aos problemas das pessoas e proteger e cuidar e dessa forma um primeiro cumprimento para a iniciativa. Queria também cumprimentar os meus colegas aqui, oradores, tem sido um gosto ouvi-los e, portanto, beneficio muito das suas intervenções assim, anteriores. O que gostaria de salientar? Alguns aspectos, algumas críticas numa perspectiva muito construtiva. Porquê? Porque estamos perante uma proposta de lei que foi muito recentemente aprovada na generalidade, não é? E, portanto, com esta discussão depois
que se seguirá na especialidade na comissão competente. Penso que o tempo é de alguma reflexão naqueles aspectos que podem porventura ser melhorados. O que queria salientar, pegando também aqui em aspectos já trazidos pelos colegas e depois alguns aspectos novos que eu queria introduzir. Em relação ao regime das diretivas antecipadas de vontade, que a doutora Maria do Rosário aqui salientou, eu queria trazer um aspecto à discussão. Quando olhamos para o artigo 10º, dedicado então às diretivas antecipadas de vontade, percebemos que ela pode abranger o tratamento de internamento, as medidas coercivas, portanto a eletroconvulsoterapia, a medicação psicotrópica. Mas quando no número 4 desse artigo se refere que as diretivas antecipadas não são observadas quando se verifica que da sua observância resultaria perigo para bens jurídicos próprios ou patrimoniais de terceiros nos termos da lei, pode então significar que, ao contrário, quando o perigo for para o próprio, a diretiva, ainda que ele recuse o tratamento em internamento, terá de ser observada. Eu penso que isso gera aqui alguma preocupação, não é? Sobretudo, parece que daqui resulta, não é? Que esta diretiva pode afastar uma medida coerciva quando a medida coerciva fosse em benefício do próprio, o que eu acho que depois não é consentâneo com o regime que vem estabelecido das medidas coercivas. Portanto, eu penso que aqui haveria alguma clarificação a fazer. Ainda quanto às diretivas antecipadas de vontade e até àquilo que pode ser o seu âmbito, acaba por ter que ser conjugado como ficou também já aqui tão bem introduzido, com o regime da Lei 25/2012, e é verdade que aqui esta proposta de lei, no artigo 48, altera o artigo 2º da Lei 25/2012, mas a Lei 25/2012 refere-se sempre a maior. E esta alteração, a alteração que é feita da Lei 25/2012, não altera essa condição de maior, quando a verdade é que o próprio artigo 9º desta proposta de lei, no seu número 3, refere-se ao maior de 16. E, portanto, eu penso que podemos estar aqui perante, depois na prática, alguma incoerência destas normas. Ainda quanto aos aspectos também trazidos, eu gostaria de introduzir aqui também alguma reflexão, até considerando aquilo que a doutora Virginia Henriques, em representação também do doutor Fernando Vieira, introduziu, que é o âmbito de aplicação do artigo 15 e a possibilidade do internamento involuntário incidir, eu refiro-me especificamente ao número 1, a linha C, primeiro I, poder incidir sobre sujeito não doente, não é? Ou seja, quando aqui podemos ter perigo para bens jurídicos, pessoais ou patrimoniais de terceiros, em razão de doença mental ou de tratamento, e depois perigo para bens jurídicos, pessoais ou patrimoniais do próprio, em razão da doença mental e da recusa de tratamento. Ou seja, em que circunstâncias é que pode haver este tratamento involuntário
quando não exista doença mental, porque depois aquilo que são as diferentes passagens referem sempre ao fim terapêutico. A linha D também remete para o número 2 do artigo 14, e aí e gera-se também aqui alguma preocupação que pode abranger intervenção terapêutica e reabilitação psicossocial, quando aquilo que depois parece resultar do número 2 é que o tratamento involuntário, eu acho que devia ser clarificado que estas alíneas são cumulativas, o tratamento involuntário só pode ter lugar se for a única forma de garantir o tratamento medicamente indicado, ou seja, será então de afastar casos em que não haja doença e o fundamento é apenas de reabilitação psicossocial, porque fica alguma dúvida quando depois todo o resto do regime se refere ao tratamento medicamente indicado, à avaliação clínica. O internamento é cumprido por serviço de saúde, a alta é dada pelo diretor, portanto, parece ser sempre uma matéria de intervenção clínica, não é? Portanto, parece que pode subsistir aqui alguma dúvida face àquilo que, de acordo com o que foi explicitado, poderia ser o fim visado ou esse alargamento. A verdade é que se estamos aqui a abranger casos que não, admitindo a possibilidade de uma medida coerciva, de um internamento involuntário, para casos em que não há doença mental, isso gera depois até muitas questões quanto à capacidade das infraestruturas e dos meios humanos dos estabelecimentos de saúde. Ou seja, eu penso que a lei também beneficiava de uma melhor articulação entre realidades diferentes. Aquilo que pode ser uma avaliação de delinquência e a intervenção do Ministério da Justiça e dos centros institucionalizados, uma avaliação clínica e o tratamento em estabelecimento de saúde, e depois aquilo que é a intervenção da segurança social. Portanto, fiquei com algumas dúvidas, lá está, numa perspectiva que aqui se pretende construtiva, mas claro está, pode ter sido uma insuficiente incompreensão minha. Depois fiquei com algumas dúvidas também, e até tocando nesta intervenção tão rica que o professor Fernando Almeida nos deixou, fiquei com algumas dúvidas também no âmbito daquilo que são a cessação da medida do tratamento, do internamento involuntário, sobretudo considerando aquilo que é o regime do artigo 25. No número 2 é referido, e passo a ler, talvez seja mais fácil para expor a dúvida que pode ou não ser pertinente, no artigo 25, no número 2 diz que a cessação do tratamento involuntário ocorre por alta dada pelo diretor clínico do Serviço de Saúde Mental, fundamentada em relatório de avaliação clínico-psiquiátrica do serviço, ou por decisão judicial. Ora, compaginando esse artigo 25 com o artigo 26, não me parece claro quando é que a cessação do tratamento involuntário pode ocorrer por alta dada pelo diretor clínico, ou quando é que a cessação cabe necessariamente ao juiz, não é? Do mesmo modo, articulando aqui com o artigo 26, quando é que cabe ao diretor clínico fazer cessar e em que casos é que o diretor clínico solicita a revisão da decisão do tratamento involuntário e a cessação deste. Eu acho que beneficiávamos, porque são matérias que oferecem elevado melindre, beneficiávamos de alguma clarificação neste âmbito. Ainda, quanto a outras questões que gostaria aqui de suscitar, este trabalho ou esta proposta de lei vai também
na continuidade daquilo que foi a intervenção do Decreto-Lei 113/2021 quanto a essa organização, e em rigor estou também de acordo com aquilo que foram as matérias de organização trazidas pelo Decreto-Lei 113/2021, mas penso que esta alteração agora não está adequadamente compaginada com, entretanto, a aprovação da Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde. Porquê? Porque no Decreto-Lei 61/2022, portanto de 23 de setembro, muito recente, que aprovou a Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde, quer olhando para aquilo que foi a alteração introduzida por esse diploma ao artigo 13b do Decreto-Lei 124/2011, quer o artigo 3º do próprio Decreto-Lei 61/2022, cabe à Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde gerir a Rede Nacional de Cuidados Continuados, incluindo a área da saúde mental. Ora, o que o artigo 53, agora desta proposta de lei de saúde mental aprovada na generalidade, não atende a esta aprovação, entretanto, do Decreto-Lei 61/2022. Portanto, parece-me que a alteração também deveria abranger outros aspectos do Decreto-Lei 113/2021, ou seja, aproveitar agora a alteração que é proposta ao Decreto-Lei 113/2021 para também a tornar consentânea com o Decreto-Lei, entretanto, aprovado sobre a Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde, porque, designadamente, atento o modo como esta vai afetar precisamente a tal responsabilidade e competência em matéria de cuidados continuados integrados de saúde mental. Ou seja, parece-me que, no fundo, resumindo, não sei se fui clara, parece-me inevitável mexer também, dizemos assim, no artigo 28 do Decreto-Lei 113/2021, para tornar consentâneos estes regimes. Passados estes aspectos também de articulação com outras normas, o que é que me parece já também na senda daquilo que foi a intervenção do Decreto-Lei 113/2021? Não é tratada a articulação das estruturas com as regiões autónomas, o que me parece que seria muito pertinente numa resposta também, isto sem desconsiderar as competências próprias das regiões autónomas em matéria de saúde e aquilo que são os estatutos político-administrativos de cada uma das regiões autónomas. Mas parece-me que podia ser aqui promovida, dentro daquilo que são os desiderados nacionais em matéria de saúde mental, outra articulação com as regiões autónomas. Depois, algo que também já tinha sentido em relação ao Decreto-Lei 113/2021, que até quando no número 5 do artigo 3º se refere a um conjunto de outras matérias que caberá articular com a área da saúde, está totalmente omissa a matéria ambiental e urbanística, quando a verdade é que esta ideia de One Health e aquilo que são os impactos das determinantes ambientais na saúde mental são muito significativos. E este era também o mote para uma outra crítica, ou seja, eu penso que seria importante na lei de saúde mental também um reforço da prevenção, uma orientação mais assertiva quanto à prevenção, quer na promoção de programas plurisetoriais, portanto, quer na atuação das determinantes, portanto, há algumas referências, por exemplo, à comunidade, mas à prestação de cuidados de saúde mental, mas não à prevenção, e, portanto, eu penso que esse seria também um domínio a desenvolver. Na perspectiva da articulação dos cuidados, também me parece que podia ser estabelecida outra
outra articulação com aquilo que é o regime da hospitalização domiciliária, que nunca me parece aqui considerado nas diferentes respostas de saúde. Portanto, em termos daquilo que poderia também ser desenvolvido, era de facto aqui a consideração da saúde mental em todas as políticas. É verdade que há uma referência na linha D do artigo 5º, mas aqui olhar também o modo como as outras políticas podem ter um impacto na saúde mental. Depois, aquilo que deveria ser, em matéria de saúde mental também, penso que deveria ser reforçado o dever do Estado, aliás, em consonância com aquilo que são as orientações em matéria de proteção internacional da pessoa humana, e que houve uma preocupação muito benemérita de aqui atualizar aquilo que são os deveres a que Portugal já se vinculou, um reforço do apoio à investigação e do apoio à investigação interdisciplinar na área da saúde mental. Outra omissão que me parece, ou que poderia ser um aspecto aqui também a desenvolver, são a promoção da articulação ou da adoção de tecnologias de informação e de comunicação, com benefícios também. Vários relatórios apontam para a promoção dessas tecnologias como terapêuticas também, e até casos de sucesso em que permitem a redução da terapêutica medicamentosa. Outro aspecto que me gerou alguma preocupação foi a questão da matéria de proteção de dados. Há aqui uma referência no artigo 43 proposto, que se parece bastar com um interesse legítimo. Eu penso que, face àquilo que ainda é a estigmatização da doença mental, deveria ser reforçado aqui o regime de proteção de dados pessoais. Portanto, a referência a interesse legítimo parece-me, de facto, demasiado amplo, e penso que também seria aqui, haveria aqui a oportunidade para resolver dois problemas que também têm incidência prática e que a arquitetura jurídica não tem conseguido dar uma resposta muito cabal a vigente. Quem é que exerce os direitos em matéria de proteção de dados quando, de facto, o doente mental esteja incapaz? Esse, por um lado, é um problema, e é um problema que poderia aqui cair no âmbito de intervenção desta lei, e depois também a oportunidade para estabelecer um regime de proteção especial para o acesso a dados de saúde mental da pessoa falecida. O que o Regulamento Geral de Proteção de Dados permite, o artigo 9º do Regulamento Geral de Proteção de Dados, também em matéria de tratamento de dados de saúde, também permite aos Estados que adotem aqui medidas específicas, porque, na verdade, vamos ver aquilo que o estigma da doença vai para lá, ou pode ir para lá, daquilo que é a pessoa falecida. Isto também considerando aquilo que foi a intervenção legislativa do nosso legislador nacional ao abrigo do regulamento, ou naquilo que o Regulamento Geral de Proteção de Dados lhe permitia, porque o artigo 17 da Lei 58 de 2019, em matéria de proteção de dados da pessoa falecida, não atende a estas especificidades. E o que é que faz? Permite que, em geral, os direitos relativos à proteção de dados sejam exercidos pela pessoa que a pessoa falecida tenha designado, ou, na falta desta, pelos seus herdeiros, o que é um regime demasiado aberto, entendendo que penso que aqui seria importante proteger não só melhor a memória do próprio, como, sobretudo, atenta à incidência de doenças mentais que têm uma forte
de carga hereditária, o acesso sem mais a dados de saúde mental da pessoa falecida pode também gerar uma estigmatização, um fundamento de discriminação, injustificado, claro está, para os familiares da pessoa falecida que tinha então doença mental. E, portanto, aqui algumas questões. Percebo muito bem, na linha até do regime de direito internacional, as opções tomadas quanto ao internamento compulsivo ser a última ratio, muito bem, ao internamento voluntário ser a última ratio, a medida do tratamento em ambulatório. Penso que, porém, havia só uma outra questão também que Portugal já foi, aliás, condenado pelo Tribunal Europeu dos Direitos Humanos e que se levanta, que é as condições das próprias instalações, ou seja, o modo como as instalações de saúde estão ou não aptas a proteger os doentes, designadamente quando os doentes têm ideários suicidas, não é? Designadamente até a própria localização dos estabelecimentos, as dotações das suas infraestruturas, e esse é um problema que eu penso que Portugal ainda não conseguiu, apesar desta condenação, dar uma resposta mais contundente. Depois é muito interessante que esta lei venha também acompanhada daquilo que é também de acordo com a observação geral, número 14, dos deveres do Estado, portanto, do Comitê dos Direitos Económicos, Sociais e Culturais do Conselho Económico e Social das Nações Unidas, os deveres do Estado de cumprir e cumprir também no plano orçamental. Portanto, a proposta vem anunciada também como uma forma de permitir introduzir aqui uma reforma na saúde mental, atentos os fundos de acordo com o plano de resiliência, mas então eu penso que seria pertinente, aliás, como foi discutida quando do projeto de proposta de lei de bases da saúde, ainda que essa passagem não tenha sido acompanhada na lei de bases da saúde aprovada, que é a previsão específica como obrigação de um reforço desse financiamento, até atingir a média per capita dos países da União Europeia. Porque aquilo que receio em termos de saúde mental é que possa ser visado agora um investimento relevante e depois, em termos de financiamento, não se mantenha num futuro mais distante. Portanto, seria também algo que poderia gerar aqui essa reflexão. Eu sei que o tempo já vai longo, a conferência já vai, caminha para horas tardias, não queria também alongar. Agradeço a todos a paciência com que me ouviram e ficam, lá está, num espírito apenas construtivo, e de forma humilde, algumas propostas de reflexão. Muito obrigada. Obrigada. Muito obrigado, professora Cláudia Monge. De facto, é uma quinta-feira à noite diferente. De qualquer forma, estamos aqui bem acompanhados, nós advogados, por dois psiquiatras ilustres, que nos poderão ajudar se houver aqui alguma coisa diferente, já que estamos praticamente a chegar à meia-noite. Mas, voltando aqui ao tema do nosso debate, eu agora, no fundo, abriria tempo para que houvesse colocação de questões. Eu acho que em casa não haverá nada, mas de qualquer forma temos aqui o Dr. Fernando Vieira, o professor Fernando Almeida, a doutora Rosário. Se houver alguma questão que queiram colocar uns aos outros, estejam à vontade. Professor Fernando, se quiser. Eu queria acrescentar só mais um ou dois aspectos. Claro que sim. Que eu disse há pouco, e é verdade, que me agrada o artigo 15º, isto para completar o que eu estava há pouco a dizer. De qualquer forma, há aqui uma coisa que me preocupa no artigo 15º, que é o facto de, no número 1, a linha C, e de facto aqui diz que, ou melhor, começa por dizer que são pressupostos de internamento involuntário e existência de doença mental,
a recusa do tratamento medicamente indicado e depois o perigo para bens jurídicos, pessoais ou patrimoniais de terceiros em razão da doença mental e da recusa de tratamento. Ora, a doença mental, nós já vimos pela própria definição de doença mental, é uma condição caracterizada por perturbação significativa das esferas cognitiva, emocional ou comportamental. Ou seja, isto é algo muito lato, muito abrangente. E, portanto, sendo muito lato e muito abrangente, e como eu mostrei num exemplo que dei há pouco, pode ser entendido por um tribunal de uma determinada maneira ou pode ser entendido por outra, não é? Isto não está muito... é complexo. Portanto, eu acho que isto vai colocar uma problemática de conflitualidade. Eu estou a antever que vai colocar que a lei anterior não dava, porque a lei anterior, apesar de tudo, dizia que tinha de haver uma anomalia psíquica grave. Ora, se nós não colocarmos aqui uma doença mental grave, com este C1, ou CI, se quiser, não é? Com este número 1, eu estou a antever que vai depender muito dos juízes de cada tribunal a perspectivação de como é que vão definir e, portanto, de alguma maneira vai provocar aqui um grau de incerteza muito grande, do meu ponto de vista, não é? E vai ser algo problemático para... Portanto, eu do meu ponto de vista, acho que do meu ponto de vista valia a pena pensarmos bem o que é que se deixarmos isto estar exatamente como está. Porque a problemática de conflitualidade, do meu ponto de vista, vai ser grande. Por outro lado ainda, gostava também de dizer uma coisa que há pouco achei que não devia dizer, porque já me tinha alongado excessivamente, mas há aqui um ponto, o artigo 9, há aqui um aspecto que eu acho que é importante também pensarmos, que tem a ver com o artigo 9, número 4. Porque, de facto, aqui diz, no número 4, diz que as pessoas com necessidade de cuidados de saúde mental têm o direito de indicar pessoa de confiança que as apoie no exercício dos seus direitos, nomeadamente no exercício dos direitos de reclamação, da apresentação de sugestões e de recurso e revisão da decisão de internamento voluntário. E depois nos diz no número 5 que a pessoa de confiança pode, para os efeitos previstos no número anterior, aceder à informação de saúde e ao processo de tratamento involuntário. Ok, tudo bem, estamos todos de acordo. O problema é que não se definiu quem é que é a pessoa de confiança. Ou seja, e a pessoa de confiança tem que ser alguém que seja idóneo, que seja uma pessoa responsável, que seja uma pessoa que de facto mereça confiança e que não vá prejudicar o doente, que nós não esqueçamos que é um doente habitualmente muito fragilizado, não é? E que está em situação muitas vezes facilmente sugestionável, facilmente manipulável e, portanto, esta pessoa de confiança tem que ser, do meu ponto de vista, ou é ratificada pelo Tribunal, ou então a própria lei pode dizer, como aliás, por exemplo, diz em Inglaterra, que pode dizer que a pessoa de confiança vai ser, em princípio, uma pessoa de família, a pessoa X, ou a pessoa Y, ou a pessoa Z, e não pode ser nomeado alguém que está num hospital psiquiátrico e nomeia um sujeito da cama do lado, que pode ser um indivíduo com um problema de personalidade, por exemplo, muito complicado, não é? Do meu ponto de vista, isto tem que ser devidamente acautelado. Depois há aqui alguns aspectos que eu acho, não sei se interessa aqui muito, mas acho que de alguma maneira há aqui uma presença, nomeadamente no âmbito de determinados artigos, uma presença muito frequente do psiquiatra em tribunal. E nós sabemos, ok, nós temos, a pergunta que eu faço, o nosso Estado tem dinheiro para isto, ou tem capacidade económica para isto, este onerar do Estado, porque enquanto os psiquiatras vão para o tribunal não vão fazer outras coisas, como é evidente. Não é? E, portanto, é uma questão, pronto, mas é uma questão menor que eu não vou perder muito tempo com isso, mas acho que, de qualquer forma, temos de justificar-se a pensar nisto. Por outro lado, a doutora Cláudia Monge focou há pouco o problema do artigo da cessação de um internamento voluntário, que, aliás, é uma cessação do internamento não é algo muito diverso daquilo que era a cessação do internamento compulsivo do artigo 34 da Lei 36/98/24 de julho, não é? É algo relativamente parecido. E eu penso que isto, a IALTA habitualmente
é dada pelo responsável clínico da unidade de internamento. Nós pensamos até, inclusivamente, que esta cessação do internamento involuntário também não tinha que ser necessariamente dada pelo diretor clínico, podia ser por uma decisão médica, que não necessariamente pelo diretor clínico, mas a verdade é que já na lei anterior estava assim, e isso também não nos incomoda nada que seja assim, portanto não é coisa que nos incomode, ou evidentemente por decisão judicial, como não podia deixar de ser, não é? De qualquer forma, aqui no artigo 25º, achamos isso sim, que no número 3, onde está a alta é imediatamente comunicada ao tribunal competente, onde está a alta deve estar cessação, porque de facto aquilo que se trata é cessação, e muitas vezes a alta é confundida com a alta do internamento hospitalar, mas a passagem a tratamento involuntário, e portanto é preciso não confundir as coisas. A cessação é a cessação do tratamento involuntário, quando estamos a falar nisto, e não em alta do internamento hospitalar, porque o indivíduo pode ter alta do internamento hospitalar e continuar em internamento voluntário, não é? Portanto, são dois aspectos diferentes e, portanto, achamos que isso devia ser devidamente consignado. E depois também um outro aspecto que nós achamos que é relevante e que valia a pena, que já agora que também estamos a falar de diferentes tónicas e que de facto ninguém falou deste ponto, achamos que esta vacatio legis devia ser superior a 30 dias, não é? A lei atual teve uma vacatio legis de 6 meses, não é? E, portanto, achamos que 30 dias é um período, apesar de todo, relativamente curto, e acho que valia a pena também focar esse ponto. Eu penso que respondi àquilo que foi a questão da professora Cláudia Monge, mas se eventualmente não respondi, estou disponível para Muito obrigado, Sr. Professor. Muito obrigado. Não sei se alguém quer dizer algo para terminar. O Dr. Fernando não. Então, assim sendo, dou por encerrado este debate, conferência que foi realizada aqui no Conselho Regional de Lisboa da Ordem dos Advogados e que teve como oradores advogados e psiquiatras, fazendo votos para que voltemos a encontrar-nos brevemente para discutir outras temáticas que possam unir esforços entre advogados e médicos, e até uma próxima oportunidade a todos. Esperamos contar convosco nas próximas organizações do Conselho Regional de Lisboa. Até lá.